Olá, meus queridos seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos fazer uma leitura especial para os nossos queridos nativos de Capricórnio para a primeira quinzena de fevereiro. É uma leitura generalizada, como sabem, portanto poderá ressoar ou não convosco. Peço que de alguma forma possam compreender que será então para o global de Capricórnio, para quem tem o Sol, a Lua, o Ascendente ou Vênus, e é uma leitura então que é intemporal também, dado que ela terá validade quando for encontrada. No entanto, nesta tiragem que estamos então aqui a observar, o objetivo é de facto que esta leitura então seja aspectada para a próxima quinzena de fevereiro. Não retira em nada tudo aquilo que já foi falado e colocado em tiragens anteriores. Lembro que falávamos em dar novas oportunidades às vossas relações, em novos começos, em uma estrela que vos guia. Todas estas energias continuam, obviamente, no coletivo de Capricórnio e, como sabemos, o tempo flui. Sabemos também que a energia trabalha com ondas e todas estas informações servem, obviamente, para se manterem dentro da vossa respectiva experiência dentro do coletivo de Capricórnio, obviamente. Cada um terá, obviamente, as suas circunstâncias pessoais. Estamos aqui a trabalhar, como já falámos, então, num sentido global. Portanto, deixem apenas no vosso coração aquilo que ressoa convosco. Vamos então retirar a vossa energia central para orientarmos a leitura para vós. Agora, meus queridos guias, necessitamos então... E são muitas. Precisamos de mais uma carta, por favor. Ok. Muito bem. Então já temos duas cartas sobre a mesa. Muito bem. Então. Ok. Então temos uma energia central e uma interseção nessa energia. Vamos agora então retirar a energia. Ver qual é a vossa energia generalizada. Então, para percebermos o que se passa ou quais são as tendências para a vossa experiência nestes próximos 15 dias, nos primeiros 15 dias de fevereiro. Vamos proceder, obviamente, à clarificação necessária e depois vamos retirar, como é hábito, as mensagens dos anjos do romance. Vamos retirar também uma informação acerca dos nossos queridos e sábios animais e, se for oportuno, também retiraremos então mais um conselho dos anjos da abundância para vós. Sabemos que é uma leitura relacionada com, mais uma vez, com os afetos e grande parte das pessoas, de uma forma generalizada, está a trabalhar essa circunstância na vida, pois é de facto a energia que está subjacente ao ano 2020, são as estruturas e os afetos. Muito bem, vamos então continuar a retirar mais cartas. Nós queridos. Ok, vamos aqui umas quantas cartas, muito bem. Mais um pouco, ok? Ok, muito bem. Então, já temos sobre a mesa cartas suficientes para podermos proceder à vossa leitura. Ok. Muito bem. Vamos então ver qual é a vossa energia central. Muito bem, a vossa energia central é a carta do 5 de espadas. Neste deck do Osho Zen é uma carta que fala da comparação.
É uma carta que traz uma energia ainda de alguma circunstância em que se luta ou que se está ainda bastante numa atitude de defesa relativamente ao meio ou às circunstâncias. Ainda não se está muito seguro de si, contudo, esta carta traz uma informação muito interessante. Quando fala da comparação, e dois troncos estão então aqui, mostra então que realmente a resistência não tem propriamente a ver com o aspecto da estrutura. Nem sempre aquilo que é mais estruturado é de facto mais forte. O tronco desta árvore e o tronco do bambu mostram uma comparação realmente de uma inteligência extrema. Nem sempre um tronco de uma árvore poderá resistir a uma tempestade, a uma intempérie, ele pode ruir. Contudo, o tronco do bambu pode ser flexível o suficiente e não partir. Então é esta, de facto, a energia que emerge desta carta, do 5 de espadas. Alguém então está numa circunstância que parece que ainda está bastante numa situação de defender-se, contudo deseja ainda assim sair desta situação, ser flexível, pousar as armas e acreditar então que há uma saída. Exatamente, a energia que intercepta esta energia principal é a carta do Cavaleiro de Paus, que é a energia, de facto, é uma atitude cheia de vida, cheia de força, cheia de vontade de viver, cheia de paixão, cheia de chamamento, uma carta cheia de vitalidade, basicamente, o que vem realmente interceptar aquela energia. Muito bem. Então a carta seguinte é uma carta ainda também que nos fala aqui de uma situação ainda um bocado complicada. Esta carta é o 7 de espadas e mostra aqui esta figura levanta uma máscara. Alguém então tem trazido uma máscara na sua frente ou em si, ou lidando com alguém que traz uma máscara também. Esta pessoa vai levantando a máscara a pouco e pouco, não gosta desta atitude, é uma atitude bastante enfim, pouco esclarecedora, incomodativa, inclusivamente. Esta carta mostra também, por detrás, atitudes de algum secretismo, pouca verdade, pouca transparência, agir de uma forma sorrateira, de uma forma não velada. Esta carta traz efetivamente uma circunstância bastante pesada e a própria máscara, o estar a levantar a máscara já mostra então uma atitude de querer sair desta referência. No entanto, é uma carta um bocadinho inquietante. Mas a pessoa deseja então, os queridos capricornianos desejam então dar início a algo ou reinício a algo. O As de Ouros fala então da prosperidade, do começo, do recomeço, de algo realmente construído em conjunto. Estas mãos mostram então uma atitude de cooperação. Esta carta está cheia de vida, a transparência é enorme, consegue-se ver então a árvore e as suas raízes, esta semente a brotar já então frutos, a árvore extremamente bem estabelecida, restabelecida, colocada de facto num terreno fértil. Os frutos já voam da árvore. Também junto à árvore existem então borboletas, pássaros, então existe vida. Esta vontade é uma vontade muito, muito cheia de júbilo, exatamente contrária à atitude anterior que vimos ali no 7 de espadas. E de seguida vem-nos a carta do 5 de paus. Bom, obstáculos, desafios. Sem dúvida não será fácil sair desta referência. Para muitos de vós poderão ser vós mesmos, poderá ser o vosso ser amado. Contudo, existe aqui também uma circunstância ligada também a esta situação que vai trazer esta, que é os tais desafios, os obstáculos, vencer os obstáculos, vencer
Estes diferenciais parece que não se vai conseguir transpor esta situação, mas sim vai, porque de facto são obstáculos que, com esta vontade deste cavaleiro de paus, seguramente que todos estes obstáculos são transponíveis. E a carta seguinte fala-nos exatamente disso. Então, a carta da roda da fortuna, neste deck do Psycho Tarot, fala então que esta carta é conotada com a carta do destino. Podemos falar também que é a carta do relógio cósmico, são os tempos divinos, são as mudanças, são os ciclos que se sucedem, é a vontade. Então, mais uma vez, reiterando aquilo que o As de Ouros aqui fala, inícios, reinícios, juntamente também com o Cavaleiro de Paus, que traz também essa novidade. E o júbilo, o rejubilar, o 3 de copas, a celebração, o júbilo, a alegria, que advém, obviamente, deste começo dos novos ciclos, obviamente no tempo divino, nunca no tempo, enfim, no nosso tempo. A carta seguinte é a carta do 9 de ouros. É realmente a pessoa ter recolher os frutos do seu trabalho, o estar envolvido em ser abundante. Aqui esta abundância não tem a ver somente com a parte material, mas é com o equilíbrio da pessoa, e aqui é uma carta muito pessoal. Fala efetivamente dessa situação, da pessoa querer construir e estar numa atitude de gratidão porque tem então o sustento material, mas também tem bem-estar, tem tranquilidade. E esta carta fala não necessariamente só do trabalhar externamente, mas o trabalhar dentro desta relação ou para esta relação também. Visto que estamos então a falar de uma relação afetiva. A carta seguinte é a carta dos enamorados, é a carta da harmonia, é a carta do 6. O arcano 6, o arcano maior número 6, não necessita de explicação. É de facto a carta do amor, é a carta que fala então de almas que estão no caminho uma da outra. Curiosamente, a carta aqui da roda da fortuna já nos falava bastante dessa situação, mas esta carta vem então trazer, aqui mesmo debaixo do As de Ouros, a vontade de construir para muitos de vós. Curioso, outra carta de 3, esta carta de grandes decisões. Então aqui o 3 de Ouros é uma carta de reconhecimento, uma carta de trabalhar em conjunto. Aqui existe uma vontade de trabalhar para esta relação, para que ela realmente progrida, mas também trabalhar em cooperação nesta relação onde está efetivamente aqui este casal, onde estão aqui estas duas pessoas que se entendem e que sabem perfeitamente que estão no caminho uma da outra. A carta seguinte, a carta do 7 de ouros. Curioso, esta sim é a carta que fala do crescimento pessoal. A pessoa que está a construir, e aqui sim está a fazer planos de uma forma paciente, está a semear, está a regar de uma forma parcimoniosa e está à procura de recolher frutos para então poder trazer para esta relação exatamente a sua cota parte. A sua cota parte é muito importante para que realmente exista toda esta harmonia, todo este vínculo que está então neste trabalho individual e de reciprocidade. E a carta seguinte, a carta muito ligada, mais uma carta ligada à Terra, muito próximo da vossa energia, queridos capricornianos. Temos é a quinta carta de terra que surge sobre a mesa, e esta fala das fundações firmes, o 4 de ouros. A pessoa não querer então sair desta referência, não querer mais sair desta referência. É efetivamente isto que deseja para a sua vida, é isto que quer que aconteça, é esta firme vontade de construir em conjunto nesta relação. Muito bem. A carta seguinte é a carta das decisões, é a carta do 2 de espadas. Algum conflito mental, provavelmente muita situação a resolver, muita situação ainda que está pendente
nesta atitude de querer então trabalhar nesta relação. Para muitos de vós, alguma situação que está pendente e que vos causa então algum transtorno a nível mental, algum conflito que é necessário então ser resolvido. E a carta seguinte é a vossa carta mesmo, é a carta do diabo, a carta de Capricórnio, é a carta da tentação. Então estas decisões têm a ver eventualmente com alguma toxicidade, alguma situação de acorrentamento, alguma situação tóxica, algum lugar, alguma circunstância que vos traz então, ou pessoa eventualmente, que vos traz então este acorrentamento, estes desafios, esta toxicidade, da qual eventualmente terão então que fazer as vossas decisões. Muito bem. A carta seguinte é mais uma carta de 3, uma carta de asseveramento, mais uma vez uma carta que fala então da vontade de trabalhar e de participar então nesta relação. Isto porque temos o 3 de copas, o 3 de ouros e o 3 de paus, que é de facto o saber o que se quer e o dar o passo efetivamente para poder então trabalhar nesta circunstância. A carta seguinte é a carta maravilhosa. Esta tiragem é maravilhosa, queridos capricornianos. A carta do louco. Esta carta que fala aqui em novos começos, já tínhamos aqui sobre a mesa a carta da roda da fortuna, que já nos falava desse assunto. Estes novos começos para este louco, ele vai dar o salto de fé, é isso que pretende, é dar o salto de fé. Para tal, só tem que tomar então esta atitude, estas decisões de sair desta toxicidade, sair deste acorrentamento, sair desta circunstância que está efetivamente a travar este trabalho. Muito bem, então a carta seguinte, esta carta então fala-nos do salto de fé. O louco é aquele que confia plenamente, é aquele que sabe que vai dar o passo e que vai realmente conseguir chegar aos seus objetivos. Lembro que esta carta tem uma particularidade muito curiosa neste deck, que é o louco aqui não está a vencer então o abismo, ele tem um mundo a seus pés. O que quer dizer então que este louco sabe manifestar esta vontade, sabe manifestar este salto de fé e tem plena confiança então nos passos que está a dar. Muito bem, estas cartas têm, enfim, pouca explicação, muito embora eu vá pedir clarificação, obviamente, para algumas delas. E a primeira clarificação que vou então pedir é para esta carta do 7 de espadas, que aqui está a tal carta que tem a máscara, a tal carta que fala então desta atitude um pouco velada, em que aparece então aqui pouca verdade, enfim, a pessoa agir de uma forma sorrateira, eventualmente por causa destas duas situações que aqui estão, de ter que fazer decisões e de estar então eventualmente envolvido numa situação de toxicidade, que pode ser pessoas, coisas, eventualmente cada um saberá da sua própria experiência. Muito bem, a carta do 5 de espadas não nos oferece dificuldade para clarificação, dado que já está a ser clarificada com a atitude muito proeminente aqui deste cavaleiro de ouros, que vai então interceptar aquela situação. Vamos pedir então clarificação, por favor. Ok, já temos uma carta. A clarificação, fabuloso. A clarificação 2 de paus. Já tínhamos o 3 de paus sobre a mesa, que era de facto o ver o horizonte e tomar o passo. Aqui a pessoa está então a ver todas as possibilidades, está a estudar todas as possibilidades, o sol está a brilhar ali ao fundo, nas montanhas, o sol está a nascer, esta ave está a observar de uma forma sábia, visto que é então uma águia, então de uma forma sábia se está a observar o horizonte e se sabe exatamente o que se quer para si. Então esta carta traz consigo então muita análise. Muito bem. A carta seguinte é a carta do 5 de paus e vamos pedir então, ok, explicação. Muito bem. Como atravessar então estes obstáculos, como fala aqui a carta do 5 de paus, como trespassar e passar então estes desafios, efetivamente com a atitude do carro, que é a carta o arcano 7,
dar-se conta da situação e ultrapassar a situação. Então, aqui com muita velocidade, com muita capacidade de, então, ter esta fé necessária que tem aqui o louco para, então, passar estes obstáculos, o tal salto de fé. Mas a certeza de que tem, então, o mundo a seus pés, do outro lado do obstáculo. Muito bem, então, para aqui também temos a explicação correta, então, o movimento que nos é dado através, então, do carro. Muito bem, vamos agora pedir então esclarecimento para a carta do 7 de ouros e para a carta do 4 de ouros. Muitas cartas de ouros. Português, por favor. Ok, muito bem. 7 de ouros, a tal carta em que a pessoa se empenha em trabalhar sozinha e que está a fazer um grande empenho por si só para trabalhar, para ser a melhor versão de si mesmo, para poder então, depois no 9 de ouros, contribuir com a sua cota-parte para a relação progredir. Então, para clarificar aqui o 7 de ouros, temos a carta do Rei de Espadas. É a carta da verdade, da transparência, da objetividade, da lógica, da abertura, do saber ser justo e correto de acordo com as circunstâncias. Então, não haver então falta nem falha e terem efetivamente as coisas controladas de uma maneira plena, com equilíbrio. Este rei é muito lógico, este rei gosta de transparência nas suas palavras. É alguém que não se poupa de facto a falar o que tem que falar, mas sempre efetivamente com uma atitude de muita responsabilidade, de muita intelectualidade, muita objetividade. Muito bem, vamos pedir então explicação para a carta do 4 de ouros. Ok. 3 cartas, vamos aceitá-las todas, obviamente. Muito bem, então, 4 de ouros, a pessoa então estar firmemente estabilizada nesta referência, o não querer sair desta referência, o não querer menos do que esta situação toda que está então efetivamente sobre a mesa. E a carta que nos vem então explicar é o 7 de paus. É curioso, é um stress, é um grande stress poder então trabalhar aqui e sobretudo nesta circunstância que lembro, estas decisões, esta toxicidade, estes desafios, então o querer se manter firme para então poder trabalhar nesta relação, fala aqui de algum stress. Esta carta é curiosa, mostra até alguma comicidade, é como este palhaço que está cantando aqui ou tocando esta trombeta aqui a caminhar sobre balões e está aqui este macaquinho pronto para rebentar o balão e obviamente para criar aqui uma situação de descompensação a esta pessoa. No entanto, esta pessoa está equilibrada, tem capacidade, consegue movimentar-se bem e vai seguramente chegar a bom porto, porque muito embora esteja nesta atitude de alguma defesa, sabe o que quer. E isto, obviamente, esta energia terá a ver com todas estas situações que aqui estamos então a falar, que são as únicas cartas que nos apresentam então maior dificuldade, que implica uma ação externa, que é então aqui a ação do diabo, este desafio, esta situação, enfim, cada um saberá o que estará envolvido. A carta seguinte, curioso, apareceu o Rei de Espadas aqui e aparece agora a Rainha de Espadas. Diferente do Rei de Espadas, e de facto temos o casal sobre a mesa, o que quer dizer que existe aqui de facto, já tínhamos aqui a carta dos amantes para nos mostrar de alguma forma aqui uma afinidade com o vosso ser amado. A afinidade reaparece então com o casal de rei e rainha de espadas de novo sobre a mesa. Existe uma vontade férrea de transparência, claridade, franqueza, abertura. Esta rainha é um pouco diferente do rei, procura equilíbrio sim, mas tem sobre o rei uma atitude diversa. Esta rainha retira todos os obstáculos que aparecerem na sua frente. O que quer dizer que este stress que aqui aparece vai ser seguramente vencido por vós,
porque existe esta atitude da rainha de retirar todo e qualquer obstáculo que esteja na sua frente. A rainha de espadas não só trabalha com palavras, mas também trabalha com a ação. A sua espada normalmente corta todos os obstáculos, um pouco diferente da espada da justiça, que tem os olhos vendados e que procura equilíbrio. Esta rainha procura equilíbrio, mas procura sempre chegar a bom porto, mostrando de facto a sua imperatividade relativamente e a sua não condescendência com circunstâncias que se coloquem a obstar tudo aquilo que pretende. E, curiosamente, aparece-nos de novo a carta da roda da fortuna. Então não temos quaisquer dúvidas que existe aqui um trabalho profundo de mudança de ciclo, mais uma vez de mostrar-nos que estas pessoas, para muitos de vós, estão seguramente no vosso caminho, está no vosso caminho este trabalho com esta pessoa, seguramente, para muitos de vós. A roda da fortuna volta outra vez a mostrar-nos então os ciclos, uns que acabam, outros que começam. Sabemos que a palavra ciclo é redundante em português, significa que se um acaba, o outro começa, e o tempo divino, sem dúvida, a união, efetivamente, dos ciclos sucedem-se, de facto, nos tempos cósmicos e atuam com grandiosidade na nossa vida, de uma forma que, por vezes, não podemos, então, ter total controle. Eles acontecem porque, de facto, estão preparados, de alguma forma, também para lições, muitas lições, então, de vida que estão aqui envolvidas com duas vezes a roda da fortuna sobre a mesa. Seguramente que existe aqui muito trabalho convosco. Vamos pedir agora a explicação para a carta do Dois de Espadas, que é uma carta que nos mostra então aqui que há decisões a tomar. Pedir, por favor, vieram muitas cartas, por favor, queremos uma clarificação, mas são 5 cartas, são muitas cartas, por favor. Necessitamos de uma clarificação para a carta, o que faz aqui esta carta do Dois de Espadas, por favor, para os nossos queridos nativos de Capricórnio. Muito bem, muito bem. Muito bem. Então, esta carta do Dois de Espadas, os tais conflitos mentais para decisões relativamente a esta toxicidade, leva-vos para muitos a uma procura interior de grande ajuda, de encontrar analiticamente dentro de vós respostas, de encontrar a luz, de encontrar o caminho, de encontrar a abertura. Aqui o ermita mostra de facto esta pessoa olhando o vazio, mas de alguma forma já com uma luz, uma abertura no seu caminho, já consegue ver para lá destas nuvens. Então um grande trabalho de análise, um grande trabalho de introspeção, um profundo trabalho de encontrar então a explicação e orientação para a vossa vida. Muito bem. Vamos então pedir agora clarificação para a carta do Diabo. Por favor, queridos guias. Por favor. Necessitamos que nos mostrem então clarificação para a carta do Diabo, por favor. O que faz aqui a carta do Diabo para os nossos queridos capricornianos, por favor. Muito bem, muito bem. É incrível, é incrível. Incrível, meus queridos capricornianos. A carta do 5 de copas, apegos de facto a situações complicadas do passado, situações muito complicadas ou de um passado próximo. Aqui existe de facto um grande compromisso com situações que para vós acham que estão perdidas, eventualmente poderão ter a ver então com esta situação que está aqui latente sobre a mesa. E existe, de facto, uma grande preocupação em querer que tudo isto seja sanado e preparado na vossa vida e retirado esta toxicidade ou a situação que vos, neste momento, vos aprisiona. E de novo, queridos consulentes, de novo aparece a carta do Diabo para explicar a carta do Diabo. E esta carta traz, então, a expressão de condicionamentos.
existem de facto alguns condicionamentos na vossa vida neste momento que não vos deixam então andar tão rápido, mas vamos prosseguir e pedir mais uma clarificação, o que faz aqui 2 vezes a carta do diabo, por favor, queridos guias, e os apegos ao passado. Muito bem, são muitas cartas, vamos aceitá-las, elas devem trazer uma explicação muito lógica para nós. Então, muito pensamento, a carta da lua, muitos pensamentos sobre este assunto, seja qual assunto for, mas realmente relacionado não só com alguma tristeza, alguma situação que acham que pode estar perdida do vosso passado, algum condicionamento atual, muitos condicionamentos sem dúvida, porque a carta aparece 2 vezes, muito pensamento ligado a este assunto, com a carta da lua, alguma sensação de abandono, parece que a pessoa está, então se sente um pouco abandonada, perdida, daí a procura interna então desta luz. Muito bem, 5 de ouros, é como se a pessoa estivesse descompensada. A carta que neste deck é a carta do vazio, não é mais do que a carta do arcano 5, que é o Papa. O Papa traz uma energia de mediação, uma energia de querer então compromisso, de compromisso sério, de pessoa cumprir com aquilo que é correto, mostra de alguma forma algum tradicionalismo, isto é, a pessoa gosta de fazer as coisas direitas ou quer endireitar a sua vida, uma fortíssima presença também da espiritualidade, falando aqui de orientação maior também, a busca e a orientação maior. E a carta do Cavaleiro, muito curioso, do Cavaleiro de Copas, aqui há alguma coisa envolvida, curiosamente, a vontade de entregar amor a alguém, para sair, curiosamente, desta situação, provavelmente ligado aqui com este 5 de Copas, pode muito bem ter a ver com essa situação, portanto, mostrar então uma oferta de amor, uma oferta plena de amor, uma oferta convicta. Esta carta fala da confiança, então alguém se lança então na busca de recompensar então alguma situação que está menos definida, leva-nos a crer obviamente que poderá ter a ver com todo o contexto anterior. Mais uma carta de 3 e de novo o 3 de ouros sobre a mesa, que já cá estava então a vontade da pessoa então vencer e comemorar e construir em conjunto, sobretudo aqui construir cooperando, construir em conjunto. É uma carta lindíssima também, que tem aqui um excelente desfecho, um excelente trabalho, um trabalho muito, muito, muito sério. Muito sério. Aliás, como não podia deixar de ser convosco, queridos capricornianos. Trabalho seríssimo. Muito bem. E aparece-nos também o Pajem de Paus. Já tínhamos o Cavaleiro de Paus, o Pajem de Paus. Este é um pedido de início, um pedido de começo, de recomeço. Então, todo este trabalho para explicar, então, esta situação dos vossos condicionamentos atuais, ou da pessoa amada, eventualmente, poderá estar a espelhar, leva-nos a crer que poderá ser convosco, sim, porque a leitura está muito canalizada para vós, muito próxima, de facto, do vosso momento. Muito bem, meus queridos capricornianos, é uma leitura fabulosa, como não pode deixar de ser. Curiosamente, alguns signos do zodíaco têm mostrado uma proeminência enorme em trabalhos, de facto, ligados aos afetos, fortíssimo, fortíssimo mesmo. O que poderemos dizer, se não desejar que todos vós possam, então, encontrar a vossa resposta, o vosso caminho, só chegar um pouco, para podermos então alinhar as cartas sobre a mesa, dado que temos aqui um trabalho intenso, mais uma vez. É de facto um privilégio estar a trabalhar com todos vós, meus queridos nativos de Capricórnio, mais uma vez. Vamos pedir então a orientação para então vermos qual é a energia, o resultado então desta tiragem para vós, para o vosso trabalho da primeira quinzena de fevereiro. Por favor, meus queridos guias, necessitamos que nos deem então clarificação
E resultado. Ok, houve uma carta que virou, vamos escolher mais uma. Ok, vieram mais 3. Muito bem, muito bem. Vamos aceitá-las. Muito bem, muito bem. Curioso, de novo, esta carta do 5 de ouros, que já nos tinha então aparecido. Ainda uma sensação de estarem como que abandonados, parece que de repente estão entregues à vossa sorte. Aqui, de facto, a ideia de estarem aprisionados, aqui um pouco a situação de estarem então à espera de mudanças e parece que esta descompensação continua internamente dentro de vós. A carta seguinte, maravilhosa esta carta fala então, é o As de Paus. Já tínhamos uma série de cartas de paus sobre a mesa em termos de fogo, fogo intenso, o 2 de paus, as decisões, o cavaleiro de paus, o pajem de paus. Todos eles mostram então esta vontade de viver, esta vontade de começar, esta abertura de plena confiança na vida, de plena confiança então no cosmos também, neste trabalho intensíssimo, com 2 vezes então a roda da fortuna sobre a mesa. É um trabalho intensíssimo. A carta, muito curioso, a carta do 8 de ouros, o trabalhar em conjunto. Aqui é de facto a participação em conjunto nesta relação para que ela realmente então progrida. E a carta seguinte, a carta do 6 de copas. Conforme esta carta diz aqui, memórias de amor. Então, a vontade para muitos de vós de quererem então trabalhar com esta pessoa, ela traz-vos de facto excelentes lembranças, harmonia, conforto, compreensão, atitude, plenitude. Esta carta já nos trazia então aqui algumas palavras fabulosas ligadas a vós, queridos consulentes. Temos 2 vezes certezas de que este casal é um casal que tem então muita disponibilidade para se reencontrarem, se é que estão então afastados. Temos aqui a carta, não vamos esquecer, a carta dos amantes. 2 vezes, então, temos aqui casais sobre a mesa. Então, os amantes, os enamorados, o casal do rei e da rainha de espadas, que vem, então, obviamente, falar claramente e desejarem, então, abertura, transparência nesta relação. 3 ou 4 vezes as cartas, sim, de 3 que aparecem, o 3 de paus, o 3 de copas, o 3 de ouros aparece 2 vezes, uma vontade enorme de participarem em conjunto para o vosso bem-estar. E finalmente esta carta do 6 de copas termina então este trabalho em grande, dado que, curioso, eu vou-vos mostrar a carta que está debaixo do deck, outra carta de 6, outro trabalho então com o vosso ser amado. A reciprocidade aqui é a carta da generosidade, é o dar e receber por igual. Eu vou deixar esta carta curioso. De seguida vem o As de espadas, que vem então falar de começos, de inícios, com verdade, com clareza. Muito curioso. Curioso, mostra-nos também que houve aqui um coração partido. Houve aqui um coração que foi despedaçado. Não sabemos por quem, ok? É curioso. E a carta seguinte é a carta da Imperatriz. Perdão, a carta da papisa e depois a transformação, que é a morte. E continuaríamos aqui a carta do 4 de paus, que fala de celebração. É fabuloso. As cartas estão de facto maravilhosas para vós, meus queridos consulentes. Fico muito feliz por vos ajudar, porque são cartas realmente fabulosas. O triunfo, a carta. Curioso, queridos consulentes, eu não iria parar agora. A carta do triunfo também, que é a carta do carro. E a carta do Papa, mais uma vez. Que nos traz então o compromisso sério. A carta do 6º chakra, que nos fala então do grande trabalho da vossa intuição, então a trabalhar, o 3º olho, então a trabalhar para vós. Fabuloso, queridos consulentes. Vamos parar, porque de facto estaríamos aqui o resto da eternidade a falar para vós, com muito gosto, mas a dar-vos então excelentes notícias, queridos capricornianos, excelentes notícias. Muito bem. Para quem tem então o Sol, a Lua,
o ascendente, o Vênus. Vamos pedir um conselho dos anjos do romance. Quase que já tivemos este conselho aqui de uma forma velada, mas o temos de facto sobre a mesa, maravilhoso. O deck a falar connosco também agora no final, com todas as cartas que estavam ali alinhadas para vós. Lembro, queridos consulentes, que há aqui uma carta que fala então de uma forma implícita do regresso a casa. Esta carta fala também de reconciliação para muitos, ok? É uma carta, então, quando fala, o 6 de copas fala exatamente dessa situação. A carta do 6 de ouros é uma carta lindíssima que fala, então, da reciprocidade, do dar e do receber. Já tínhamos aqui a carta do 8 de ouros que nos falava, então, de querer trabalhar em conjunto para esta relação, ok? E a carta do 9 de ouros, que é depois de trabalhar então só aqui, como está no 7 de ouros ali, o querer trazer também essa parceria para dentro da relação. Uma coisa maravilhosa, é maravilhoso mesmo, é uma tiragem maravilhosa. Meus queridos guias, por favor, necessitamos então de um conselho para os nossos queridos nativos de Capricórnio, por favor. Ok. Temos mais uma carta, por favor. Ok. São muitas? São muitas. Ok, mas vamos aceitá-las. Vamos aceitá-las todas. Vamos aceitá-las todas. Muito bem, então a primeira carta que saiu, vamos ver qual é. Maravilhoso. Queridos consulentes, olhem a carta que saiu para vós, queridos consulentes. Reconciliação. A carta seguinte merece a pena esperar. A carta seguinte, a alma gêmea. Nós já não tínhamos dúvidas porque temos aqui a Rota da Fortuna 2 vezes sobre a mesa. E temos os amantes. E temos a carta do 6 de copas. A carta que nos fala de, por favor, amem-se primeiro. Porque ao respeitarem-se e ao amarem-se tornam-se muito mais atrativos. É de ficar estarrecido com esta tiragem, queridos consulentes. Eu não tenho palavras para vos dizer, mas é maravilhoso, completo e totalmente maravilhoso. Fico muito feliz por vos trazer então estas notícias para vós. Que mais posso dizer? Eventualmente para muitos de vós aquilo que desejam para a vossa vida, a reconciliação com esta pessoa. Muito bem. Não terá importância quem traz a mensagem, a importância é mesmo a mensagem em si. Vamos então pedir. Fico feliz por vós, porque muitos de vós pediram então esta tiragem. E esta tiragem é de facto maravilhosa e sois com certeza merecedores dela, meus queridos nativos de Capricórnio. Então, para todos aqueles que pediram esta tiragem, fico muito feliz de vos entregar então estas excelentes notícias. Meus queridos guias, necessitamos que nos deem... Ok, já temos aqui duas cartinhas lindas para vós, com certeza. Muito bem. Muito bem. A primeira carta é o Espírito do Coelho. Estes são tempos favoráveis. São, queridos consulentes, por toda esta tiragem, estes são tempos favoráveis para vós, diz o Espírito do Coelho. E o Espírito do Cão diz que sede fiéis àquilo que amais. Queridos consulentes, eu não tenho palavras. Não tenho palavras para vós. Fico completamente rendida, de facto, à vossa energia, porque tem sido algo transcendente, mesmo transcendente. Para alguns signos do zodíaco tem sido, de facto, uma circunstância transcendente. Vou pedir aqui mais uma ajuda aqui dos nossos queridos anjos da abundância para vós.
Meus queridos guias, mais um conselho. Voou. Muito bem. Enfrente os medos financeiros. Eu sei que para os capricornianos é muito importante, para todos, a parte da estabilidade financeira. Aqui fala, enfrente os medos financeiros. Duas crianças e o anjo a proteger as crianças, a atravessarem então estas cascatas. Diz o seguinte: quando é honesto consigo próprio sobre os medos do sucesso ou do fracasso, eles já não podem controlá-lo. Esteja livre de medos ocultos, expondo-os à luz da consciência e vá perceber que nada tem a temer. E que cada pessoa de sucesso teve de lutar e de se libertar das dúvidas. Então, meus queridos consulentes, hoje foi realmente uma tiragem transcendente. Que mais vos posso dizer, queridos consulentes? Ser fiéis àquilo que amais, sem dúvida, porque devem ser, obviamente. São tempos favoráveis, como diz o Coelho. Reconciliação, vale a pena esperar, a vossa alma gêmea. Amem-se então primeiro. Meus queridos consulentes, a mesa está plena de promessas maravilhosas para vós, para quem as quiser aceitar. Que mais posso dizer? Meus queridos capricornianos, se gostaram então desta tiragem, deixem então o vosso comentário, o vosso like, a vossa subscrição, todos servem de apoio para que a plataforma entenda que vamos então chegar a mais corações, levar um brilho, levar uma luz, levar uma palavra de apoio para quem necessita e a esperar que toda esta belíssima expectativa, este jubilar, esteja convosco agora e sempre e sobretudo então neste belíssimo trabalho que vem aí para o vosso mês de fevereiro, nunca esquecendo tudo aquilo que já foi então falado. Muito obrigada, meus queridos consulentes, um excelente ano de 2020 e até breve e muito obrigada.